vai falar de saúde e vai falar de neurologia. Nós vamos cuidar um pouco dessa área da nossa saúde com a ajuda do neurocirurgião Denildo Veríssimo, que está comigo aqui no estúdio. E o Dr. Denildo vai falar mais sobre como a inteligência artificial, como a tecnologia está ajudando também a entender mais sobre esta área, com mapeamentos mais precisos, com diagnósticos mais acelerados, mais rápidos, mais céleres e também cirurgias com menos riscos. Então vamos falar sobre este assunto que é relacionado à tecnologia e interface com a saúde e como a gente pode também se beneficiar de uma medicina mais personalizada. Também tem essa consequência sobre tecnologia, doutor? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia. Olá, Joyce. Bom dia. Sou eu que agradeço a oportunidade de estar hoje aqui. Para mim é um prazer enorme. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, que é uma rádio extremamente ouvida, que está fazendo um aniversário aqui, que tem uma história na nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço. No final das contas, então, antes da gente falar propriamente das técnicas e do que vem acontecendo, né? A tecnologia pode fazer diferença, doutor, nessa medicina mais personalizada. É sobre isso que a gente pode falar sobre o uso da tecnologia na área da saúde. Exatamente, Joyce. Então, assim, o que eu sempre falo é que nós estamos vivendo uma era privilegiada, tá? É uma era em que a tecnologia tem se desenvolvido de forma exponencial, tá? Então, a própria inteligência artificial gera conhecimento e gera tecnologia que a retroalimenta. Então, ela vai evoluindo de forma muito rápida. E ainda que nos próximos anos, talvez nos próximos 5, 8, 10 anos aí, com a computação quântica, tudo isso vai ser muito mais acelerado. Então, hoje, já é uma realidade a inteligência artificial no nosso meio médico, principalmente, tá? Principalmente na área neurocirúrgica, tá? Em que nós lidamos com patologias em áreas extremamente delicadas, em áreas nobres, como a área da visão, como a área da fala, como a área do movimento do nosso corpo, a inteligência, a memória, tá? Então, quanto mais preciso pudermos ser, quanto menos invasivo pudermos ser, melhor para o paciente. Hoje, já é uma realidade a gente fazer exames que antigamente tomavam 40, 50 minutos, 1 hora, já serem feitos em 10 minutos, 15 minutos. O próprio exame, o andamento do exame. Como uma ressonância magnética, por exemplo, tá? Que nossa, é um aparelho um pouquinho desconfortável, exatamente. Então, quanto menos tempo a gente permanecer naquela, né, melhor. E ainda que pequenas lesões, que muitas vezes não são visíveis ao olho nu, já são visíveis ao olho da inteligência artificial. Existem casos de câncer de mama, por exemplo, que numa mamografia não foi visto nada, mas a inteligência artificial já viu, já indicou que poderia ser um câncer, e os próprios pesquisadores achavam que poderia ser um erro, né? Mas que, na verdade, 4 anos depois se confirmou que naquela localização estava nascendo. Então, a precocidade que isso pode trazer benefícios muito grandes para os pacientes. O senhor já comentou sobre essa, que era uma das dúvidas, se o tempo do exame ou se a forma de se fazer um exame, e aí no caso na área neurológica, mudaria. Porque num primeiro momento, quando se falava da adoção de tecnologia e da inteligência artificial, seria para o diagnóstico, seria para fazer a análise daquela imagem. Hoje, então, já tem esse impacto de realmente a gente passar, não ficar, vamos dizer assim, tão expostos. Isso. Em função da tecnologia. Exatamente. Então, começou basicamente na dosagem da exposição a exames de raio-x, por exemplo. Tá? Então, hoje a gente tem uma dosagem muito menor, um perigo muito menor, e evoluiu para a efetividade dos procedimentos. Tá. Então, por exemplo, antigamente a gente se baseava apenas em condições anatômicas para planejar um procedimento cirúrgico, por exemplo. Hoje nós temos um aparelho chamado neuronavegador, que é como se fosse um GPS que nos localiza exatamente onde a lesão está e nos permite planejar um acesso com muito menos risco ao paciente, com uma incisão, por exemplo, muito menor e uma chance de recuperação muito mais rápida. Então, hoje, é possível a gente fazer cirurgias com pacientes acordados, por exemplo,
Tá? E isso faz com que a gente tenha uma segurança muito maior com relação a funções como a fala, a memória, tocar instrumentos, que são funções que não estão numa localização específica, mas num conjunto de localizações no cérebro. E é impossível você localizar exatamente onde está em cada pessoa. Então, a monitorização dessa função no paciente acordado sem sentir dor nenhuma, o que é incrível. Tá? Sim, nossa. E o paciente sai completamente confortável do procedimento. Sobre ainda a inteligência artificial e a tecnologia de maneira geral, isso já foi decisivo, por exemplo, doutor Denildo, de definir justamente ou mudar o rumo, né, de uma cirurgia ou de um diagnóstico, de um tratamento, exato. Perfeito. Já aconteceu. Sim, então esse até o tema do meu doutorado, que a gente está concluindo agora no final desse ano, graças a Deus, né? Junto à Fiocruz Paraná, com o Dr. Paulo Costa Carvalho, com a doutora Juliana Fischer, lá da Fiocruz Paraná, uma tecnologia de ponta em que na dúvida do diagnóstico que o paciente tem, que muitas vezes pode gerar a necessidade de se fazer uma cirurgia, uma biópsia, para a gente descobrir o que o paciente tem, que está agregado a riscos como sangramentos, infecções ou até déficits, é possível, através da inteligência artificial, a gente tabular informações de proteínas do sangue periférico do paciente. Tá. E aí isso ser possível a gente prever o possível diagnóstico que o paciente tem e muitas vezes ele nem precisar fazer cirurgia para tratamento. Muitas vezes uma quimioterapia, um antibiótico que seja, já pode ser suficiente para o paciente. Então isso traz muitos benefícios à população em geral, assim, sabe? O neurocirurgião Denildo Veríssimo é o nosso convidado hoje aqui, está comigo no estúdio da CBN ao vivo. Você pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar ao vivo pelo rádio, pelo site, pelo aplicativo da CBN. E estamos falando sobre tecnologia versus medicina. Como isso vem avançando, não é mais futuro, já é pura realidade. O doutor aqui está justamente até para contar para a gente o que vem acontecendo e a gente, como paciente, também receber isso de maneira diferente. Como o senhor no consultório percebe isso da parte do paciente, de confiar plenamente na tecnologia, de haver a necessidade do senhor ou de outros profissionais de explicarem isso também? Como é que funciona? Joyce, é importante a gente deixar claro à população de que a inteligência artificial e a tecnologia nunca vai substituir a atenção humana, tá? Máquinas são máquinas, mas quem tem sentimento, quem tem feeling, quem tem aquele rapport com o paciente é o ser humano. Critério de decisão. Critério de decisão, exatamente, tá? Por exemplo, só quem tem filho sabe o que é o risco de se fazer uma cirurgia num filho. Uma máquina nunca vai ter esse sentimento, tá? Então, é importante dizer, a tecnologia e a inteligência artificial são aliados importantes, porque vão além da percepção do sensório do ser humano. No entanto, elas nunca vão conseguir tomar a decisão da forma que um ser humano toma. Então, é importante conversar com o paciente e, muitas vezes, nem tomar 100% aquela informação da tecnologia como o essencial para a tomada de decisão, tá? Mas uma ferramenta. Uma ferramenta. Isso a gente vem, acho que até mesmo desmistificando a inteligência artificial de maneira geral, como o papel dela essencial, que é o de auxílio. Com certeza. Que é um auxiliar, é como se fosse o seu assistente pessoal. Exatamente. Mesmo, e na medicina não é diferente. Deixa eu te interromper um pouquinho, Júlio, só para falar uma outra coisa importante, tá? A tabulação de informações em saúde, tá? Então, por exemplo, epidemiologia de patologias no país, no mundo, tá? Isso gera um volume de informação muito grande, que se formos tabular apenas com pessoas, pode demorar semanas, meses ou até anos. E que a inteligência artificial ela consegue gerar informações muito mais rápidas e muito mais precisas. Principalmente
na atuação de políticas públicas. Então, com essas informações que nós temos da epidemiologia da população, é possível saber em que local é preciso investir mais em vacinas, em que local um tratamento está sendo mais importante, por que naquela localização está tendo mais cânceres de determinados tipos. Então, será que é alguma exposição natural? Será que é alguma fábrica? Será que alguma coisa na água, algas que podem produzir toxinas? Então, tudo isso são informações que a inteligência artificial nos traz de forma mais precisa. Estamos falando de inteligência artificial, mas eu gostaria de entrar numa outra seara, num outro escopo de tecnologia. A gente tomou contato muito mais fortemente recente, nos últimos anos, da cirurgia robótica. Isso. E como isso vem avançando em diferentes áreas, em diferentes tipos de cirurgia. Não é mais só ortopédica, por exemplo. No caso da neurologia, existe também, na sua área, auxílio de ferramentas aí nesse caso, de não só algoritmos ou da inteligência artificial, mas também desse tipo de robô, por exemplo? Com certeza. Existem algumas limitações que a tecnologia robótica ainda tem, que é com relação ao tamanho dos instrumentos, tá? Então, ainda são instrumentos grandes que, para a maioria das neurocirurgias, que são muito delicadas, ainda não está completamente atuante, assim. Mas, em determinados procedimentos, como implante de próteses, parafusos em coluna, tá? Em que existe uma interface entre o neuronavegador, por exemplo, a tomografia que é feita dentro da sala de cirurgia e o implante de parafuso de forma muito mais precisa, com muito menos risco de se danificar estruturas importantes, já é uma realidade no nosso meio, tá? Mas o mais importante é que existe uma perspectiva de que no futuro seja muito mais presente tecnologias de alta precisão como essa no nosso meio. E para fecharmos, doutor, já vimos e já aprendemos, já ensinamos aqui também, vamos dizer assim, para o ouvinte, nesse nosso bate-papo, que isso já é uma realidade. Dá para imaginar qual é o futuro próximo em relação à adoção dessas tecnologias, porque a velocidade de mudança é tão grande que estamos falando hoje, daqui a 2 anos pode ser já bem diferente, não é? Então, assim, uma das principais tecnologias, um dos principais exemplos que eu posso citar hoje aqui, é que atualmente, por exemplo, algumas terapias elas são tratadas pelo conjunto de doenças. Então, existe uma quimioterapia para o câncer de mama, existe uma quimioterapia para o câncer de estômago, câncer de próstata. Com a tecnologia que está se desenvolvendo, é possível que no futuro a gente consiga entender do ponto de vista molecular e personalizado cada painel de cada paciente. Então, é muito provável que no futuro a gente consiga desenvolver medicamentos não para a doença, mas exatamente para aquele perfil do paciente, para o perfil da Joyce. Esse é o medicamento da Joyce, esse é o medicamento do Denildo, tá? Então, é um futuro que a gente espera e que vai trazer muito mais efetividade, menos agressividade ao paciente e os tratamentos realmente terão uma perspectiva de sucesso muito maior no futuro. Vamos acompanhando, é assunto da nossa vida também, né? Por isso a gente precisa entender do que está acontecendo, seja no consultório, do que o profissional de saúde vai te falar, de a gente também estar um pouquinho mais preparado e não só ir até atrás de maneira incorreta, às vezes, né? De uma informação daquilo que está acontecendo com você. Então, essa também é a ajuda que a CBN coloca aqui com o auxílio de especialistas, como o Dr. Denilson Veríssimo, neurocirurgião, para entendermos esse momento. Vai avançar e tomara que seja mais efetivo mesmo para todos nós. Doutor, muito obrigada pela participação, pela sua vinda aqui à CBN. Eu que te agradeço, Joyce. Espero que não seja a última. Sempre que precisarem, estarei às ordens. Muito obrigado. Obrigada.